Talvez você esteja assistindo o meu vídeo e está dizendo assim, eu tenho muita vontade de ir ao Paraguai, mas eu não tenho uma boa profissão, não tenho bons estudos, como que eu vou me virar num país diferente ao meu? Olha, meu amigo, vou ser bem sincero com você, se aqui no Brasil você já consegue tantas coisas, consegue sobreviver, trabalhando no dia sem os estudos, no Paraguai você vai se dar muito melhor. Eu vou contar algumas coisas para vocês que são trabalhos para as pessoas que são humildes, igual a mim, que vim do Paraguai sem nada, comecei a minha vida aqui no Brasil, lá no Paraguai também não tinha nada. E, inclusive, se você for uma pessoa esperta, digamos assim, de sentimentos, de pensamentos de negócio, você vai prosperar muito no Paraguai. Olha só, todo paraguaio gosta de cerveja, todos eles, a maioria. Logicamente os que são evangélicos não bebem, né? Mas vamos lá, então cada lugar que você se estacionar, e é a primeira dica de negócio que eu vou te dar para quem não tem nenhuma profissão, não tem mesmo, vive aí do dia a dia igual a gente corre aqui no Brasil. Você chega lá, monta um carrinho de assadito, lá se chama assadito, que você vai colocar, assar carne todos os dias. Eu conheço um irmão meu de igreja que ficou rico com isso. Só que aí você não coloca só assadito, você coloca lá o assadito, você coloca uma cervejinha, aí todo mundo na parte da tarde, onde você se posicionar ali, eles vão chegar, vão comprar um espetinho de você, uma cervejinha, vão fazer ali uma rodinha, vão virar seus amigos. Você vende esse assadito, que a carne do Paraguai é muito boa, por sinal, uma das melhores carnes da região. Você vende esse assadito aí a 5, 6 mil guarani, hoje não sei como está, vamos supor, vende a $1, 8 mil guarani cada assadito, acho que já é muito. Vende lá 5 mil guarani cada um, qualquer um lá vai ter 10 mil guarani, compra 2 assaditos com você e vai te encher de gente. Aí você pode também colocar do lado salada de frutas. Lá no Paraguai decimos ensalada de frutas, que é uma das coisas também que vende muito no verão. E hoje está muito em alta as comidas fits, né? As comidas saudáveis. Se você tem esse hábito de querer produzir isso, comida saudável, você vai se dar muito bem no Paraguai, porque além de você levar esse hábito de comida saudável, você vai educar as pessoas a sua alimentação. E aí, inclusive, você pode ser um pouco mais desprendido. Hoje nas redes sociais você consegue tantas coisas, tipo equilibrar, fazer dieta para as pessoas, começar assim o seu negócio com a visão de empreender, e não precisa ter muito dinheiro. Você vai lá, começa o seu trabalho e investe. Eu fazia isso no Paraguai, vendia frutas, salada de frutas, vendia picolé na rua. Então você chega lá, por exemplo, monta uma sorveteria, ou pega sorvetes para vender na rua. Eu conheço inclusive um senhor também, que eu falei para vocês, que vende espetinho, e ele está rico com isso. Ele tem a sua casa e ele trabalha das 9 da manhã até mais ou menos meio-dia. Ele vende os seus 300 espetinhos ali, só que ele faz um espetinho bem caprichado, ele corta as carnes graúda, então ele coloca um pedaço de carne, um pedaço de toucinho, gordura de porco, um pedaço de carne, um pedaço de toucinho, dá mais ou menos ali umas 4 pedaços de carne e 3 de toucinho junto, e tem que ter a mandioca cozida junta. Então ele faz isso todos os dias. Aí à noite ele prepara lá os 300 espetinhos dele, dorme, no outro dia ele vem, vende tudo, vai para sua casa, descansa um pouco, faz os outros afazeres, a sua horta, ele tem a sua Hilux na garagem, tem o seu lazer, tem a sua casa boa, tranquilamente vive vendendo espetinho num posto de gasolina numa cidade chamada Catueté. Vamos chegar prontamente nela. Na playlist de cidades, desta vez eu vou trazer La Paloma. De La Paloma nós vamos passar para Puente Quirá e depois já Catueté. Vamos fazer sobre este departamento de Canindeyú. A gente vai ver os 17 departamentos do Paraguai, cada um com suas cidades. Alguns eu não vou conseguir trazer imagens porque não tem, mas quando eu for ao Paraguai eu vou me propor em fazer essas imagens. Eu vou pedir para alguém também fazer. Bom, então vamos lá. Aí você chega, monta o seu espetinho lá, logicamente com mandioca cozida. O paraguaio é assim, tudo que ele vai comer tem que ter mandioca cozida junto, e tem que ser firme a mandioca, não derretida e sem sal. Então serviu um espetinho, serve mandioca. Serviu, não é farofa igual aqui no Brasil, né? Mas você pode inovar também, deixar uma farofinha do lado ali. Tem o mercado do Brasil, por exemplo, quem for morar em Saltos del Guairá, tem o mercado em Guaíra do lado, ali tem até atacadão, você pode ir lá comprar as farofas, apesar que no Paraguai também tenha.
Então isso você vai vender muito, eu te garanto que você vai vender muito. Alguns até inovam, colocam linguiças, né? No espetinho também vende linguiça. Por sinal, linguiça no Paraguai é bem difícil também de achar. E é uma forma de você começar sem estresse fazendo o seu trabalho. Outro trabalho que você pode também fazer é sair nas ruas vender, por exemplo, igual aqui no Brasil já vi as pessoas vendendo mousse, vendendo... qual que é outra coisa que vendem? Trufas, essas coisas, é um pouco mais trabalhoso, mas você também pode conseguir fazer isso. Pão caseiro, você pode inovar sobre pão caseiro, isso você pode fazer você e sua namorada, você e sua esposa, ou você que é mulher, por exemplo, que é jovem, que quer cursar, por exemplo, medicina no Paraguai. Paraguai Medicina, eu falei num vídeo anterior agora, começa ali dos seus 1.000 e pouco por mês, e isso você ganha no estalo. Eu ganhava em 2008 R$ 400 por dia vendendo picolé na rua com carrinho de picolé, voltava vazio porque é muito quente e todo mundo compra. Aí então você tem essas diversificações dentro do seu trabalho. E o que você pode fazer? Além de vender ali o seu espetinho, essas coisas, você coloca algumas outras coisas, uma bebida diferente, uma bebida mais saudável para quem não quer beber uma cerveja, não quer beber uma coca, vai inovando, né? Vai fazendo coisas diferentes. Agora, por exemplo, a minha tia que mora numa cidadezinha, num vilarejo, uma cidadezinha hoje, né, chamada Uvirarovanã. Lá nós temos assim as barraquinhas, então tem os pontos de ônibus que o ônibus passa, que vai, por exemplo, a Assunção, para ali, tem pessoas que vêm para pegar ônibus para ir para Assunção. Então ela tem ali no pontinho estratégico, ela tem muitas aquelas janelas de madeira que você abre e vira tipo um balcão, aí ela coloca ali empanada. Empanada é o pastel, então você vende pastel com mandioca também. Então são muitas coisas que você pode inovar, fazer por exemplo torta. Lá no Paraguai muitas pessoas não sabem que é uma torta de frango, porque lá para nós torta é o bolo, né? Então torta de frango, fazer várias outras coisas que você pode começar sim a sua vida sem se preocupar com essas informações de tanto dinheiro e muitas outras coisas. Por exemplo, uma dica legal, você pode ir ao Paraguai e pegar um visto de 90 dias, logicamente você vai pagar por esse visto, ficar lá 90 dias tentando, se não der você vem embora. Logicamente que isso vai estar ilegal, digamos assim, mas você pode conhecer pessoas, você pode andar, se não se importar, fazer essas coisas. Teve uma pergunta aqui no canal sobre kitnet. Eu já acredito que kitnet tem que ser em regiões fronteiriças, onde tem bastante emprego, principalmente nas regiões fronteiriças com o Brasil. Com a Argentina não sei como funciona, nunca estive numa fronteira próximo de Argentina, apesar que também os brasileiros consomem bastante, né? Então isso é uma parte legal que você pode fazer. Outra coisa que nós fazíamos quando nós morávamos no Paraguai, nós vendíamos produtos de alumínio. Então nós íamos aos assentamentos, tem vários assentamentos no Paraguai, tem Britescué, é um assentamento enorme, quase do tamanho de Jundiaí. Tem outros assentamentos, são muitas ruas, então nós saíamos e vendíamos garfo, colher, aquelas colheres grandes de pegar arroz, escumadeira e também a concha, todas de alumínio. E nós vendíamos na época a peça a 5.000 guarani cada peça. Isso era mais ou menos em 2006, 2005, 2004, nessa época. Nós vendíamos isso e era muito legal fazer isso. E vendíamos tudo, saíamos e voltávamos vazios, ou seja, cheio de dinheiro. E aí na volta, nós íamos e vendíamos, na volta já comprávamos alumínio, latinha, essas coisas, e aí fazia esse negócio girar mês a mês. E girava, gente. E assim é o entorno do Paraguai, vai girando assim as coisas. Caldo de cana, eu conheço, por exemplo, o irmão de igreja que ele vende só mandioca para os restaurantes, porque o Paraguai é acostumado a comer mandioca, tudo acompanha mandioca. Então o que ele faz? Ele tem lá um quintal lá de 5 hectares, ele planta mandioca, aí à noite ele vai arrancar essas mandiocas, aí ele descasca ela, lava bonitinho, deixa tudo limpinho. No outro dia ele sai nos restaurantes oferecendo, aí ele já tem uma rede de restaurante que ele entrega a mandioca e ele vive vendendo mandioca, ganha lá seus 10, 15 mil reais por mês tranquilamente e não precisa estar se matando, quebrando a cabeça. Isso que é o legal do Paraguai, que 90% do seu empreendimento é seu, você só paga 10% de imposto. Então é muito importante isso aí, mas também não queira exigir muitas coisas do Paraguai, por exemplo, uma estrada boa, porque você não paga quase nada de imposto, então
também não vai ter muitas dessas coisas, apesar de que tem, sempre é bem cuidado, polícia boa, né? E o bom da segurança no Paraguai, né? Você tem uma segurança para viver no Paraguai, você pode sair a andar à noite, logicamente tem muitas brigas, tá? Tipo assim, acontece festa, as pessoas brigam, bebem, brigam, mas se você é uma pessoa de direita como nós nos consideramos, você não vai se envolver com nada disso, você sempre vai querer cuidar mais das pessoas. E outra coisa legal também, o Paraguai tem um trânsito tranquilo, então você fala assim, eu tenho uma moto, eu quero ir lá para Assunção, contornar todo o Paraguai, você consegue. Então assim, por exemplo, nós temos ruínas jesuíticas no Paraguai, temos rios, temos 3 rios no Paraguai, Rio Paraguai, Rio Paraná e Rio Pilcomayo, são os 3 rios que eu conheço, e depois temos vários rios ali, em volta. O Paraguai tem bastante água doce, né? Então o Paraguai faz parte do Aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce do mundo. Então no Paraguai você tem todas essas coisas, melhor carne do mundo, né? Então lá, seriamente, você vai ter todas essas situações para viver bem. Existem lá também trabalhos autônomos, né? Se você é um bom vendedor, você chega numa loja que vende, por exemplo, moto, não tem nenhum salário, mas você sai lá e trabalha, faz as suas vendas, você ganha seu dinheiro. Outras pessoas, por exemplo, que querem trabalhar de ajudante de pedreiro, lá chamamos albañil. Albañil seria o pedreiro, né? Seria a alvenaria, seria ali o pedreiro, é chamado de albañil. Albañileria, então, seria o trabalho de alvenaria. Então lá um albañil é o que constrói a casa. Então se você for uma pessoa que consegue se desprender, consegue sentar pisos diferentes, consegue fazer, por exemplo, um banheiro mais bonito, com porcelanato, com todas essas coisas, essas inovações que temos aqui na cidade de São Paulo, tudo concentrado aqui, competindo contra o outro, você pode ser pioneiro lá no Paraguai. Também você pode inventar outras coisas, tem tantas coisas que dá para fazer, gente, que se eu for falar aqui o vídeo vai ficar imenso, muito longo. Mas agora eu quero saber de você, você se arriscaria deixar todas as suas coisas aqui no Brasil e começar um novo ciclo da sua vida, uma nova mudança, partindo principalmente de dentro para fora? Eu fiz isso em 2008, eu estava no Paraguai, aconteceu uma crise em 2008, e eu me aventurei para um outro país que é o Brasil. E eu confesso para vocês que eu amo o Brasil. O Brasil é um país muito bom, muito legal, um povo muito bacana, mas devido a ser um país muito grande, então a gente tem uma aglutinação de coisas. Por exemplo, você tem várias pessoas de outros países que acaba influenciando muito essas minorias dentro de uma política mais patriota, de uma política mais voltada para o povo. Então, por exemplo, se você pegar ali em São Paulo, é lotado de árabes, lotado de chineses, e eles acabam que tendo mais privilégios muitas vezes que você brasileiro. Por exemplo, você vai num chinês, ele muitas vezes não paga imposto, e você tem que trabalhar e pagar seu imposto, né? Então essas coisas, as pessoas que têm mais não pagam, e a pessoa que tem menos pagam muito, né? Essas desigualdades, bandido não fica na cadeia, e eu falo de bandido grande, por exemplo, tem bandido grande que nem vai para a cadeia, né? Tem quantos políticos aí que roubaram tanto e estão até hoje por aí solto e fazendo, pintando e bordando, né? Então todas essas situações constrangedoras, a gente pode fugir de tudo isso e viver num país tranquilo, que você não vai precisar se preocupar com isso, você não vai precisar nem se preocupar com isso, porque você vai viver a sua vida com a sua total liberdade. Você vai chegar no Paraguai, vai, logicamente, sempre faça tudo corretamente, nunca faça, tipo assim, pense que aqui no Brasil muitas vezes tem o jeitinho brasileiro, no Paraguai você não vai ter isso, né? Às vezes até a polícia te para, quer te tomar um dinheiro, mas isso é um outro caso, né? Mas, por exemplo, diante da justiça você não vai ter essas coisas, né? E se você é uma pessoa de direito, uma pessoa de bem, né? Uma pessoa do bem, não de bem, porque pessoas de bem existem muitas, né? Mas a pessoa que é do bem, que faz o bem para o próximo, que pensa melhor, que pensa bem, você sempre vai querer estar acertando o seu caminho, principalmente com seus princípios cristãos. Então, esse foi um tema que eu trouxe aqui hoje, é mais uma conversa junto com vocês, falando assim que Paraguai é um país muito gostoso, você vai gostar muito, apesar de não termos mar, temos prainha no Rio Paraguai, no Rio Paraná,
e você vai conhecer outros rios que chamamos de balneários, tem bastante balneários. Por exemplo, você pode fazer tantas coisas, você pode sair nas fazendas, comprar leite, revender esse leite. Não precisa nem ser fazenda, nos campesinos mesmo ali que tem a sua vaquinha, tem o seu leite. Outros vendem ovos, vendem galinha, vende muitas coisas a gente dá para fazer, né? Milho. Então assim, é mais o querer trabalhar, pôr a mão na massa. E no Paraguai você vai empreender mais no bruto. Aqui no Brasil, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você tem que ir empreender, não sei como é lá, mas tipo empreender mais no mercado financeiro. No Paraguai você vai construir a sua vida com solidez. Então você vai lá, por exemplo, constrói a sua casa, terreno é barato, você pagou a primeira parcela, já pode entrar construir a sua casa. Não se importar com localização, você pode morar um pouco mais retirado, fazer a sua casa bem legal. Por exemplo, eu conheço um irmão de igreja que ele estudou para fazer a prótese dentária. Aí ele estudou essa parte e ele foi embora para o Paraguai e começou a trabalhar de funcionário. Hoje vamos ver onde ele está. Ele tem a sua própria clínica, ele tem a sua própria casa, uma mansão, tem a sua Hilux do ano, e está lá. E ele começou sem nada, do zero, e foi, trabalhou e hoje ele é referência. Então é isso que você tem que pensar, a longo prazo. Por exemplo, ele está lá desde, se eu não me engano, desde os anos 2000, então tem 24 anos que ele está lá. E olha a vida que ele tem uma vida tranquila, sem preocupação. A família dele acho que mora em Curitiba, de vez em quando ele vem visitar a sua família e volta bem tranquilo, tranquilamente vivendo a sua vida, comendo do bom e do melhor, carne fresquinha todos os dias, porque ali aquela região é muito boa. Então, com certeza você vai se dar muito bem, mas tem que ser trabalhador. O pessoal fala que Paraguai não gosta de trabalhar, mas Paraguai trabalha sim bastante, né? Bastante no sentido do nosso jeito, né? Porque nós também trabalhamos e vivemos a nossa vida. Por exemplo, eu trabalho aqui no Brasil, mas eu vivo a minha vida, e por isso que eu digo para vocês, o trabalhar, se matar de trabalhar para pagar conta no Brasil é complicado. Aqui o brasileiro trabalha muito e não ganha nada. No Paraguai, se a mesma energia que você tem aqui colocar lá no Paraguai, você vai ficar rico muito rápido. Isso não é sensacionalismo, não é para dizer para você ir correndo para lá. Não, você tem que pesar bem o que você vai fazer, onde você quer se instalar. Por exemplo, fuja muitas vezes de fronteiras, que na fronteira você só vai ter aquele aglomerado de pessoas que estão trabalhando, focando na venda para estrangeiros. Você tem que ir para cidades estratégicas. Por exemplo, no Paraguai nós temos cidades muito boas. Nueva Esperança, temos San Alberto, temos Caaguaçu, que são cidades retiradas da fronteira e dependem de si mesmo, e as pessoas vivem dali e não vivem, por exemplo, se você estiver numa fronteira igual Cidade del Este, você vai ter que viver do lado do Brasil, porque do lado do Brasil, obviamente, o Brasil tem muito mais recursos que o Paraguai. Inclusive, tema do próximo vídeo, nós vamos ver a renda per capita do brasileiro e do paraguaio. No Paraguai temos um salário mínimo, no Brasil também temos um salário mínimo, e vamos ver o que podemos fazer com horas trabalhadas no Paraguai e horas trabalhadas no Brasil. Vão ser uns vídeos mais técnicos, mais específicos, mas que vai ajudar você a tomar a sua decisão. E se você está no lugar que você, por exemplo, paga um IPTU caro da sua casa, e se você não pagar, o seu nome suja, você não, né, tipo, aconteceu isso comigo, tenho meu terreno aqui, mudei de endereço, mandavam IPTU e eu achava que vinha online e não vinha, e larguei para lá, esqueci. Aí esses tempos atrás fui ver 3 IPTUs atrasados, nome sujo no cartório. Além de pagar os IPTUs atrasados, tive que ainda pagar o protesto para poder tirar o meu nome por causa de IPTU, que cada um é R$50, só que aí protestou R$200, 300 cada um, assim, ficou desse jeito. Complicado, né? Então essas coisas você não vai ter no Paraguai. Você vai trabalhar, vai ter a sua dignidade. A melhor coisa do homem é ter a sua dignidade. Agora, se você for uma pessoa que aqui no Brasil você não tem já força de vontade, lá também você não vai prosperar. Sinto muito te dizer isso, mas você tem que ter força de vontade em todos os lugares. Eu, por exemplo, aqui no Brasil, não que eu sou melhor que ninguém, mas eu posso tirar uma comparação para dizer para vocês. Eu me viro nos 30, mas assim no sentido de várias fontes de renda. Tipo, eu não vivo só
fazendo vídeo aqui para o YouTube. Eu também, se vocês verem a minha mão aqui, ó, estava agora de pouco sentando no piso da minha casa. Amanhã tem que sair cedo, correr o dia inteiro trabalhando em eventos, depois tem que fazer isso, faço aquilo também. Graças a Deus ministro aula de espanhol e de guarani. Inclusive, se vocês quiserem, pode entrar em contato que eu vou atender vocês também dando essas aulas de espanhol ou guarani. E o vídeo hoje foi mais para a gente conversar sobre isso, né? Espero que vocês gostem. E assim eu vou encerrar esse vídeo aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Já PV.